Olá, vamos conversar sobre a Lei de Alienação Parental, Lei número 12.318 de 2010. Essa lei, ela vai tratar do assunto alienação parental, definindo, estabelecendo a natureza jurídica e trazendo as sanções ao alienador. Vamos trabalhar artigo por artigo. O artigo 1º, ele fala justamente sobre o assunto que vai ser tratado na lei. Já o artigo 2º traz a definição da alienação parental. Essa definição é emprestada, obviamente, da psicologia, que ao estudar o fenômeno síndrome da alienação parental, estabeleceu o que é o ato de alienação parental e as medidas necessárias para evitar que atos de alienação parental viessem a implantar no sujeito a síndrome de alienação parental, que é a doença propiciada por tais atos. Então, o artigo 2º traz essa definição e estabelece que o ato de alienação parental pode ser praticado diretamente por genitor, pode ser praticado também por interposta pessoa, como avós ou terceiros que venham a deter a guarda, o cuidado, a autoridade sobre este menor. O que é, então, a alienação parental segundo a lei? É aquela interferência na formação psicológica da criança que vem a causar na criança ou no adolescente o repúdio ao genitor ou venha a afastá-la da convivência com o genitor, prejudicando a manutenção de vínculos. O parágrafo único do artigo 2º traz as formas exemplificativas da alienação parental. Por que formas exemplificativas? Porque são as formas que mais flagrantemente são detectadas nos processos, sem excluir outras possibilidades, obviamente. O artigo 3º vai estabelecer para nós o porquê a alienação parental constitui um ato ilícito. E, além disso, vai apresentar a natureza jurídica do ato de alienação parental. Nesse sentido, ele vai mostrar que constitui efetivamente um ilícito porque fere um direito fundamental da criança e do adolescente à convivência familiar saudável. Além disso, ele prejudica as relações de afeto da criança com um dos genitores, o genitor alienado. O artigo apresenta como natureza jurídica o abuso moral contra a criança e o adolescente. É importante salientarmos que a lei vem proteger a relação dos genitores com o vulnerável. Então, a lei, na realidade, ela protege diretamente o vulnerável. Toda a proteção estabelecida na lei é no sentido de evitar este abalo psíquico na formação do vulnerável. O artigo 4º traz os procedimentos judiciais que devem ser levados em conta uma vez detectada a alienação parental. E aí há uma permissão para que o juiz de ofício possa decretar que o ato constitui alienação parental, percebido isso no processo ou numa audiência, e estabelecer as medidas de urgência para evitar que se instale na criança a síndrome da alienação parental. Quando isso acontece, o processo terá tramitação prioritária. O artigo 5º, ele estabelece a necessidade da perícia, uma vez constatado esses indícios de alienação parental. E essa perícia, obviamente, é feita através de uma equipe multidisciplinar. O artigo 6º estabelece, além da responsabilidade civil, que é inerente à situação, as penalidades que vão desde a multa até a suspensão da autoridade parental, passando inclusive pela possibilidade de fixação do domicílio do menor para evitar alteração abusiva de endereço com o propósito de afastar a criança de um dos genitores. O artigo 7º traz critérios para estabelecimento de guarda unilateral. E ele é muito importante, uma vez que os artigos 1583 e 1584 do Código Civil não apresentam mais esse critério. E ele vem dizer que no caso de alienação parental que tenha a necessidade de se estabelecer a guarda unilateral, ela vai ser estabelecida em favor do genitor que efetivamente consiga promover a interação da criança
com o outro genitor. O artigo 8º, por sua vez, estabelece a fixação da competência para apreciação da matéria, ou seja, ainda que haja mudança abusiva de endereço, preserva-se o endereço inicial da criança e do adolescente para fins de análise de processos que tenham que digam respeito aos interesses do menor. A Lei de Alienação Parental, ela tem como grande aliada o Instituto da Guarda Compartilhada, que não por acaso, no mesmo ano, e depois ela sofreu uma alteração, ela vem para colaborar no sentido de propiciar à criança uma convivência que seja proporcionalmente conveniente com os dois genitores. Por que isso? Porque quanto mais a criança convive com a dicotomia, com os dois genitores, menor a probabilidade de que ela seja vítima de alienação parental praticada por um genitor em face do outro, até porque a convivência traz a criança para a situação real de quem é aquele seu genitor, tirando então aquelas concepções do imaginário ou a possibilidade de criação pelo genitor alienador de falsas memórias nessa criança. Por enquanto é só, até o próximo vídeo.